No episódio de hoje, exploramos a série Pluribus, disponível na Apple TV. A partir dos 4 primeiros episódios já lançados, discutiremos como a narrativa provoca reflexões sobre inteligência artificial, uniformização do pensamento e os limites entre o humano, o coletivo e o controle. A trama acompanha Carol, uma escritora paradoxal que sobrevive como uma das poucas individuais em um mundo onde quase toda a humanidade foi transformada em uma consciência compartilhada, feliz e totalizante. A série, ao misturar ficção científica com dilemas profundamente humanos, levanta perguntas inquietantes. O que acontece quando não há mais diferença? O que resta quando o conflito, o desejo e o mal-estar desaparecem? A felicidade permanente é liberdade ou controle? Partindo de referências à literatura, tecnologia, cultura digital e psicanálise, refletiremos sobre como Pluribus funciona enquanto uma metáfora contemporânea da fantasia de uma superinteligência artificial superior ao sujeito humano ao desejo atual por respostas prontas, previsibilidade e unanimidade. Seja você fã da série, curioso sobre IA, ou interessado em desdobramentos filosóficos da ficção científica, este episódio é um convite à reflexão. Sejam bem-vindos. Olá, amigos. Este podcast é um experimento de pós-doutorado. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou psicanalista. Iniciei uma pesquisa sobre os desafios no campo analítico na era das inteligências artificiais. Já percorremos um breve caminho através de autores do campo das IAs, nos perguntando sobre a ideia de inteligência e de vida. Vamos agora mergulhar no que a psicanálise tem a dizer sobre o nosso estranho e cada vez mais íntimo relacionamento com as IAs. Como um desejo humano, essa força inquieta e insatisfeita se comporta diante de algoritmos que prometem respostas prontas? Que novos sintomas estão surgindo quando a tecnologia tenta, entre aspas, curar nossa solidão, nossa angústia, nossa falta? E, principalmente, o que a clínica psicanalítica, com sua aposta no inconsciente e no inesperado, pode nos ensinar sobre os limites e perigos dessa convivência? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Neurose Digital. Pluribus é uma série de ficção científica pós-apocalíptica desenvolvida por Vince Gilligan, o mesmo criador de Breaking Bad. Está disponível na Apple TV, com episódios semanais. Até o momento no qual eu gravo, foram lançados apenas 4 episódios, mas a série é muito bem construída, com uma narrativa que provoca diversas questões. Por conta disso e por problemáticas que me surgiram assistindo a esses 4 primeiros episódios, decidi gravar esse episódio de podcast. Eu vou me basear em alguns elementos narrativos para fazer a minha análise, mas como os episódios ainda estão sendo lançados, essa análise vai ser incompleta. De toda forma, a minha ideia não é dar uma interpretação absoluta sobre a série, até porque, como se trata de uma obra bem construída, ela levanta questões de ordem mais universais e cujas interpretações não são fechadas. Como toda boa obra, suas interpretações abrem questões, não são fechadas e nem definitivas. A protagonista é Carol, uma escritora um pouco rabugenta de best-seller, que sabe que seus livros não são lá grandes coisas, mas os escreve porque dão dinheiro. No primeiro episódio, ela demonstra querer criar um livro mais bem trabalhado, em uma conversa com a sua companheira. Elas conversam sobre a obra de James Joyce, Finnegan's Wake, que é uma das grandes obras da literatura universal, cuja escrita brinca e faz vacilar o sentido das palavras, não os fecha, produzindo ressonâncias
e uma multiplicidade de equívocos, muito distante, portanto, dos best-sellers, que têm narrativas de um modo geral simples, previsíveis. Podem até ter ótimas reviravoltas, mas não se trata de obras que produzem personagens complexos e paradoxais, como a própria Carol o é na série. Eu achei esse ponto muito curioso. O que o autor quis ao trazer tal dilema para a personagem Carol? Eu tenho duas hipóteses. Ou isso poderia revelar um desejo do próprio autor de produzir uma série bem trabalhada, que aprofundasse os personagens, destoando da maioria das séries atuais, repetitivas, com roteiros planos, e ao mesmo tempo em que fizesse sucesso, ou, prefiro mais essa segunda hipótese, ou ele quis trazer para a discussão o tema da uniformização do pensamento neste elemento também. Quando todos se tornam um, tudo se torna muito simples. Felicidade o tempo todo. E o que os best-sellers oferecem? Soluções fáceis, que vendem, que fazem as pessoas se identificarem, etc. Tal como o fã-clube dos livros da Carol. Carol é uma autora que sabe como essa roda funciona. Embora, subjetivamente, ela pareça não se identificar muito com esse lugar, almejando produzir algo melhor. Trata-se de uma personagem paradoxal. No decorrer da trama, Carol descobre estar entre as pouquíssimas pessoas imunes a um evento que transformou a humanidade em uma mente coletiva pacífica. Tudo começa com uma mensagem alienígena vinda do espaço. Alguns cientistas descobrem se tratar de um código de RNA, de uma espécie de vírus. Decidem produzi-lo em laboratório, e a coisa descamba, sai do controle e tudo começa. Ainda no primeiro episódio, Carol questiona a mente unificada, perguntando se eles são alienígenas. E a resposta é assertiva. Não. Esse vírus ativou algo em nós, humanos, terrestres. Até onde a série mostrou, não se trata de uma invasão alienígena ou algo do tipo, mas de uma tecnologia que a princípio parece alienígena para nós, mas que apenas torna patente algo nosso, algo dos seres deste planeta. Se eu pudesse apostar, eu apostaria que não vai ter nada de alienígena, de fato, na série. Porque todos os elementos giram em torno de dilemas bem humanos, e a presença alienígena enfraqueceria essa narrativa. Posso estar enganado, mas isso não importa. O que importa é que a série parece se encaminhar mais no sentido de como Carol vai lidar com a uniformização das pessoas. Cabe aqui um comentário. Uma IA de uso geral muitas vezes é vendida como um tipo de inteligência quase alienígena, que vai superar a inteligência humana e que poderia até nos subjugar. Porém, na prática, o que se observa é que a IA é uma tecnologia que apenas reforça vieses e fantasias humanas. Depende de trabalho e dados humanos. Não se tratando de uma superconsciência com objetivos próprios, capaz de eventualmente nos subjugar e nos tratar como meras formigas, tal qual os seres vindos de outro planeta poderiam fazer conosco. Posso estar sendo tendencioso, mas essa provocação da série sobre algo, de um lado, alienígena e de outro, humano, me fez pensar nisso. Na fantasia de uma IA de uso geral, como a impressão de uma inteligência superior, mas que no fundo é humana, depende do trabalho e exploração humana, e tende a uniformizar o pensamento, na medida em que as pessoas passam a confiar subjetivamente nas IAs generativas e nos agentes de IA, delegando decisões para as máquinas. Pluribus vem da expressão latina e
pluribus unum, que significa de muitos um. Por si só, um significado que parece ter a ver com a provocação da série. E, além disso, se trata de um lema tradicionalmente associado aos Estados Unidos, simbolizando a união das 13 colônias originais para formar uma única nação. Um elemento que poderia levar a pensar em uma provocação sobre a tendência autoritária atual nos Estados Unidos. Mas eu não vi nada até agora na série que de fato confirme uma hipótese nesse sentido, até porque ali trata-se de uma totalidade planetária, não de um país apenas. A minha esposa me chamou a atenção para o título em inglês ter uma certa ressonância significante com plural e us. No final do som bus, mas onde podemos escutar us, o que seguiria na mesma linha do significado da expressão latina, né? Plural e nós. O evento é tratado pelas pessoas que passaram por ele como uma grande transformação, onde todo mundo passa a estar feliz e pleno o tempo inteiro, onde todos os cérebros, todas as mentes estão conectadas, onde não existe mais individualidade, já que todos têm acesso ao que se passa na cabeça de cada um. E cada um não existe mais, porque cada um é parte do todo. As pessoas compartilham todas as memórias e um saber quase absoluto sobre tudo. Diante disso, acompanhando a vida e a tristeza de Carol no decorrer dos acontecimentos, a série faz surgir uma pergunta sobre o sentido. Se tudo está conectado, qual o propósito das pessoas? Ora, elas fazem tudo o que lhes é solicitado, sem pestanejar e sem qualquer resistência, com um sorriso no rosto. O propósito, então, seria apenas viver e manter a vida assim? Ou o propósito seria algo maior que a mera mortal Carol não consegue alcançar no seu egoísmo e individualidade? São perguntas que o enredo produz nos telespectadores e, particularmente para mim, trouxe a sensação dos dilemas vividos por uma pessoa no meio de uma seita. Sou eu ou é todo mundo que está errado? Se todo mundo parece tão contente, eu deveria ceder? Mas Carol não cede. Insiste convicta no seu egoísmo que aquilo está errado. Ela e o paraguaio. É curioso observar também que todos que foram assimilados a essa consciência totalizante passam a servir ao propósito de fazer as pessoas que não foram assimiladas, os 12, serem felizes. Isso me fez pensar na definição de A proposta por Stuart Russell, que tratei e fiz crítica em um dos primeiros episódios do podcast. A IA não tem objetivo próprio, mas faria de tudo para cumprir os objetivos humanos. Essa ideia de que se deveria produzir uma IA benéfica que nos libertasse do trabalho, etc. No transcorrer da série, você começa a se perguntar por que as pessoas estão agindo assim. Não existe mais consciência individual, não existe mais individualidade, não existe uma personalidade separada. Isso leva tanto para uma coisa mística de uma união total com o absoluto, quanto para uma alienação com o grande outro, onde não existe propósito singular. Qual que é o propósito dessas pessoas? É uma pergunta que fica. O propósito, no fim, parece ser apenas agradar aqueles que não fazem parte do todo. Alguns usufruem sem o menor pudor, enquanto os outros, como Carol e o paraguaio, ficam relutantes e desconfiados. Outra coisa que me surgiu assistindo, vendo os dilemas do paraguaio, que não aceita de forma alguma ajuda, nem para se alimentar, a gente fica com uma impressão esquisita. Cara, é o fim do mundo.
Você pode fazer o que você bem entender. Aceita logo a comida. Pede o prato que quiser, aproveita. Refletindo, é um pouco a sensação das pessoas nos dias de hoje, né? A gente vive uma sensação de fim de mundo. A sensação de que logo, logo vai acontecer uma grande catástrofe, seja ela ambiental, seja uma guerra, onde tudo vai acabar e, portanto, a gente tem que aproveitar ao máximo. E isso se traduz em comportamentos compulsivos de aproveitar consumindo vídeo sem parar, aproveitar comprando, etc. Como tratei no episódio 7 do Neurose Digital. Há uma sensação da atualidade de que tem que haver plenitude e prazer constantes, embora, em paralelo, haja a insistência de um certo vazio e insatisfação. E é interessante observar nos dois personagens que se destacam que eles resistem, à sua maneira, a isso. Um diálogo que eu gostaria de destacar é quando Carol conversa com um cara vestido de ciclista, um cara alto, no terceiro ou quarto episódio. Primeiramente, ela pergunta quem ele é, e ele, como todos os outros, responde: esse indivíduo aqui é tal, na terceira pessoa. Enfim, porque o indivíduo enquanto singularidade não faz mais sentido. Mas o interessante é quando ela começa a perguntar sobre os livros que ela escreveu para ele, se eles todos gostam. O ciclista dá primeiramente respostas gerais, dizendo que gostam de tudo que ela escreveu. Parece que de alguma forma respondem isso porque imaginam que seria a resposta que ela gostaria de ter sobre os seus livros, um pouco como o ChatGPT, querendo agradar. Mas ela não fica satisfeita e começa a questionar. Pede para eles falarem das partes que eles gostam, etc. Eles respondem, citam passagens, citam a história de uma mulher que agora faz parte da consciência total, cujos livros da Carol mudaram sua vida, etc. Porém, Carol, desconfiada e de alguma forma sabendo do limite e da qualidade do seu trabalho, acha ridículo e começa a perguntar por comparações. Você acha que eu sou tão boa quanto Shakespeare? E por aí vai. E eles respondem que sim, igualmente. Quer dizer, não parece ter nenhum critério. Apenas respostas baseadas na suposição de que aquilo vai deixá-la feliz, como faz o ChatGPT. Achei muito curiosa essa parte e fiquei pensando que os indivíduos de Pluribus são os usuários do ChatGPT. Cada vez mais, perde-se a individualidade para se entrar nesse imperativo de felicidade onde se haverá resposta para tudo. A série, então, funciona como uma metáfora desse delírio de uma superinteligência que vai dominar tudo, que traz consigo algo quase místico, né? Quase como se a gente fosse criar uma coisa alienígena, relembrando a metáfora de que se trata de algo que veio do espaço, mas que apenas ativou e potencializou vieses terrestres. Partindo agora para uma reflexão de ordem mais psicanalítica, filosófica, o Lacan, no início da década de 70, trata a relação sexual e a morte como dois impossíveis. É a curiosa e famosa formulação Il n'y a pas de rapport sexuel. Não há relação sexual. O fato de não haver no psiquismo significante que a simbolize, nem que simbolize a morte. Um dos caminhos para se entender essa ideia na sua obra é pensando no que ele trata em relação ao mesmo e ao diferente. Quando para a vida existia só reprodução assexuada, o organismo era sempre o mesmo. A partir da reprodução sexuada, surgiu a diferença e a, entre aspas, singularidade. Podemos pensar, assim,
surgiu também a perda e a morte, pois o organismo se tornou finito. Não era mais infinito como o assexuado. Na reprodução sexuada, o encontro de duas diferenças implicava uma perda de material genético e, através dessa perda, a inscrição da morte. Ou seja, a nossa singularidade tem a ver com a nossa mortalidade, ou, levando esse raciocínio ao extremo, a nossa singularidade como algo que não se define totalmente tem a ver com a nossa própria morte, como experiência singular que nos atravessa o tempo todo na vida. Lacan faz referência nesse ponto à obra de Heidegger. Além disso, o psicanalista chama atenção para o fato de que movimentos totalitários tendem a apagar as diferenças, como se tentassem criar um único e só organismo total, um corpo absoluto, onde a singularidade é dissolvida, como nos movimentos de massa. É um pouco como a série Pluribus, esse movimento de que toda a humanidade estaria conectada, de que não existiria mais singularidade, e só essa rede contínua de pensamentos. As ideologias tendem a isso, as ideologias totalitárias, seja de esquerda, seja de direita, tendem à fantasia de um tipo de harmonia total. Bom, o nazismo e o fascismo foram isso, né? A ideia de uma unidade dos povos arianos, uma unidade bizarra, que implicava apagar toda e qualquer diferença. Os regimes totalitários de esquerda também tendem a uma unificação, etc. Deseja-se apagar as diferenças. Me parece que a inteligência artificial, quando ela homogeneiza o pensamento, a ideia de mundo das pessoas tende a essa totalização também. O título da série faz por si só alusão a isso. Como comentado, a expressão latina e pluribus uno significa de muitos um.